Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e o tema da aula é função do primeiro grau a partir do gráfico. Mas o que é uma função do primeiro grau? Nós temos aqui a lei de formação de uma função do primeiro grau, onde nós temos y igual a ax mais b, com a e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais e A diferente de zero. Ou seja, quando você tem uma função do primeiro grau, o número que acompanha o x e este número que está sozinho aqui são números que pertencem ao conjunto dos números reais, sendo o A um número diferente de zero. Por que diferente de zero? Se o A for igual a zero, nós não teremos o x. Não tendo x, nós não temos uma função do primeiro grau. Por quê? Se aqui for zero, zero vezes o x, zero, e aí nós não teremos o número que acompanha o x. Quando nós temos também uma função do primeiro grau, é muito importante fazer a seguinte observação. Ela pode ser representada por y ou por f de x. E esta função do primeiro grau, ela pode ser representada a partir de um gráfico. E esse gráfico, ele é construído por pares ordenados, valores que nós atribuímos a x para encontrar y. Por isso que a variável x, sendo do primeiro grau, por que eu posso falar variável x do primeiro grau? Porque este x aqui, ele tem um expoente que não aparece, mas ele está ali. E que expoente que é esse? O expoente 1. Se fosse o expoente 2, seria uma função do segundo grau. Mas por ter aqui um expoente 1 que não aparece, nós temos uma função do primeiro grau. Bom, então nós podemos construir gráficos. E estes gráficos nós construímos a partir dos pares ordenados, como eu falei, valores que nós atribuímos para x para encontrar o y. Mas quem é quem ali no gráfico? O y vai ser o valor da imagem, atribuímos valor de x para encontrar y, então é o valor da imagem da função. O a, quem é o a? O a é o coeficiente angular, nós já vamos ver onde que ele se encaixa aqui, o coeficiente angular. E o b, quem é o b? O coeficiente linear, então vamos ver onde que eles se encaixam aqui. As funções do primeiro grau, então, elas podem ser representadas graficamente. Esses gráficos irão possuir um eixo x, abscissa, um eixo y, que é a ordenada. Nesse caso aqui está como f de x, porque eu disse para vocês que aqui nós podemos ter y representando a função ou f de x. Então, o f de x e o y é a mesma coisa, você pode usar f de x ou o y. Então, o gráfico nós temos o eixo x, a abscissa, e o eixo y, a ordenada. O a, que é o coeficiente angular, ele é muito importante, porque ele que vai indicar a inclinação aqui da nossa reta. Já o coeficiente linear vai indicar onde esta reta corta o eixo y, porque a função do primeiro grau, nós podemos então indicá-la graficamente como uma reta. E esta reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Quando que ela é crescente? Ela é crescente quando o a, que é o número que acompanha a variável x, for um número maior do que zero. E ela pode ser decrescente quando o a, que acompanha o x, for um número menor do que zero. Mas onde que nós podemos comparar esse gráfico com uma situação do nosso dia a dia? Vamos supor que você está andando de carro. Conforme o carro vai aumentando a velocidade, nós podemos falar que esta velocidade está crescendo, olha, está aumentando. Então, você vai fazer uma viagem, você partiu do zero e vai aumentando a velocidade, ó, crescendo. Suponhamos que a pessoa que esteja dirigindo o carro viu um obstáculo, então ela vai frear. Quando ela vai frear, o que acontece com essa velocidade?
começa a decrescer. Então, esse é um exemplo que nós podemos pensar aqui para crescente e decrescente. Podemos também comparar a uma escada. Nós estamos subindo a escada, crescente, descendo a escada, decrescente. E agora, como que nós podemos encontrar a lei de formação, ou seja, escrever uma função a partir do gráfico? Vamos observar aqui a primeira situação. Nessa primeira situação, nós temos aqui um gráfico, nós temos o eixo X, que é a abscissa, o eixo Y, que é a ordenada. E nós temos aqui esta reta azul, que está indicando que é uma reta crescente, olha, crescente. Como que nós podemos observar se é crescente ou decrescente? Toda vez que nós formos fazer uma leitura de um gráfico, nós vamos olhar, olha, da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, nós vamos fazer esta leitura. Da esquerda para a direita, ó, pensando no exemplo da escada, você está subindo o degrau. Então, aqui nós temos uma reta crescente. Vamos supor que nós não temos aqui esta situação e nós vamos construir, porque a situação 1, nós temos que escrever a nossa função do primeiro grau a partir do gráfico. Vamos supor que você não viu aqui esse resultado. Como que nós podemos encontrar ele? Bom, fizemos a primeira observação, é uma reta crescente, ok. Então, o nosso A vai ser positivo, ou seja, maior do que zero. E como que nós podemos encontrar aqui os valores de A e de B? Como? A primeira coisa que nós vamos observar se é crescente ou decrescente. Ok, esta é crescente, o A é positivo. A segunda coisa que nós vamos observar são os pontos. Quais são os pontos que ela nos fornece? O ponto A e o ponto B. Qual é o par ordenado do ponto A? Para formar aqui um ponto, este ponto tem um X e tem um Y. Se eu trouxer o ponto A aqui no eixo X, onde que ele vem? No 1. Se eu trouxer este A aqui no eixo Y, onde ele vem? No menos 2. Então, o A tem o par ordenado 1 e menos 2. Ótimo. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a lei de formação. Quem é a lei de formação? Y igual a x mais b. Y igual a x mais b. No lugar do x, quem nós vamos colocar? 1. Por quê? Porque aqui é o x. No lugar do y, quem nós vamos pôr? O menos 2. Então, olha, y menos 2 igual a ax. Quem é o x? O 1. Vai ficar A vezes 1, porque entre o A e o X existe aí um sinal de multiplicação que não precisa aparecer, mas está ali, mais B. Fazendo o desenvolvimento aqui deste cálculo, o que nós vamos ter? Menos 2 igual a A vezes 1 é o próprio A, mais B. Encontramos aqui, olha, uma equação. Porém, com ela, nós ainda não conseguimos identificar o valor de A e de B, porque nós temos que identificar o valor de A e de B para substituir na lei de formação e encontrar a função que vai direcionar este gráfico aqui. O que nós vamos fazer agora? Analisar o ponto B. Quem é o ponto B? O ponto B está em 2 de x e menos 1 de y. E aí, novamente, nós vamos pegar a lei de formação e vamos substituir x e y. Y menos 1 igual a ax, A vezes 2, mais B. Menos 1 igual a A vezes 2, 2A, mais B. Só que, por enquanto, nós ainda não temos valor de A e de B. Por quê? Porque nós temos 2 pontos. Encontramos aqui esta equação do ponto A e do ponto B. E agora nós vamos juntar estas duas equações em um sistema de equações. Por quê? Porque quando nós temos duas equações e nós queremos encontrar ali os valores do A e do B, nós vamos montar aqui um sistema de equações para encontrar esses valores. Menos 2 igual a A mais B
e menos 1 igual a 2A mais B. Temos a equação do A e a equação do B. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o método da adição. Porém, se eu somar aqui menos 2 com menos 1, nós vamos ter menos 3. A mais 2A, 3A, mais B com mais B, 2B. Continuo ainda sem ter solução para encontrar o A e o B. Então, eu vou pegar uma das duas e vou multiplicar por menos 1. No caso, vamos pegar esta primeira aqui e vamos multiplicar ela inteira por menos 1. Vamos pensar, tudo que eu multiplico por 1 é a mesma coisa. Se eu multiplicar por menos 1, vai ser a mesma coisa, porém com sinal contrário. Ou seja, nós vamos ter o oposto. Então, menos 2 vezes menos 1, mais 2. A vezes menos 1, menos A. Mais B vezes menos 1, menos B. Agora, nós temos um outro sistema onde eu posso eliminar o B. Olha que legal. Menos B com mais B, 0. Sobrou quem aqui? O A, menos A e o 2A. Menos A mais 2A, devo um A, tenho 2. Vou lá, apago e fico com 1. 2 menos 1, tenho 2, devo 1. Vou lá, apago, fico com 1. Olha que bacana. Encontrei o valor de A. Agora é fácil, por quê? Porque agora eu tenho o valor de A, eu posso pegar qualquer uma destas duas equações, ou do ponto A ou do ponto B, e substituir o A. Vamos pegar aqui a equação do ponto A. Menos 2 igual a A mais B, e no lugar do A eu vou substituir por 1. Então vai ficar menos 2 igual a 1 mais B. Feito isso, eu encontro o valor de B. Por quê? Eu tenho aqui, olha, o menos 2, o 1 aqui é positivo, eu posso jogar ele para lá, ele vai ficar negativo, e o B vai ser igual a menos 3. Eu só inverti a ordem aqui, mas não tem problema, permaneci o B positivo aqui e o menos 3 neste local. Não importa, você poderia ter mantido o B aqui e colocado 1 para cá negativo, B seria igual a menos 3. Antes de nós montarmos a nossa função, vamos retomar aqui, só para ficar bem claro. Menos 2 igual a A mais B, por que que ficou mais 2 igual a menos A menos B? Porque a equação inteira foi multiplicada por menos 1. Com isso, nós tivemos uma equação onde nós pudemos fazer o quê? Simplificar menos B com mais B, chegando ao valor de A, que é igual a 1. E ao valor de B, que é igual a menos 3. E agora nós vamos montar então a nossa função. Lembrando que a lei de formação é y igual a ax mais b. Então nós vamos substituir o nosso a e o nosso b. E aí nós vamos ter y igual a, quem é o nosso a? 1. Preciso colocar um x? Não, por quê? Porque toda vez que nós temos uma letra sozinha, no caso a variável x, significa que nós temos um 1 aqui na frente. Viu a letra sozinha? Significa que tem um 1 ali na frente. Mais o b. Só que o nosso b aqui ele é negativo, então ele vai ficar menos b. Então a função que gerou este gráfico é y igual a x menos 3. Na segunda situação, o que nós temos? Nós temos aqui, olha, um gráfico decrescente. Se nós vimos que é decrescente, olha, estamos descendo a escada e fazendo aquela leitura que eu disse para vocês, da esquerda para a direita, o que acontece com essa reta? Ela está decrescendo. Se ela está decrescendo, o A é negativo. Mas como que eu vou encontrar esse A e como que eu vou encontrar esse B para então formar a função aqui, escrever a lei de formação desta função? Aqui nós temos o ponto A está no eixo X. Ele está no eixo X o quê? 3. Então qual é o par ordenado que forma este ponto A? 3 e 0. E o ponto B? O ponto B está aqui no eixo Y. Quem é o par ordenado que forma este ponto B? Se ele está em cima do eixo Y, significa que o x é 0, 0 e 3. A partir dessas informações, nós vamos encontrar o A e o B. Pegamos, então, y igual a x mais b. No lugar do y,
nós vamos colocar o quê? O zero, que é igual a AX. No lugar do x, o que nós vamos colocar? O 3 mais b. E aí nós vamos ter zero igual a vezes 3, 3a mais b. Essa daqui vai ser a equação do ponto A. E do ponto B? Y igual a ax mais b. Percebam que a todo momento nós estamos usando a lei de formação. E aí o y vai ser quanto? 3. E o x vai ser quanto? 0. E aí nós vamos ter que y vai ser 3 igual a vezes 0, 0 mais b. Então, nós vamos ter 3 igual a b. Aqui já ficou bem mais fácil. Por quê? Porque nós já temos o valor do b. Para encontrar o a, basta eu substituir aqui, olha, nesta primeira equação, 0 igual a 3a mais b. No lugar do b, quem que nós vamos colocar? O 3. E aí nós vamos isolar o a para encontrar o seu valor. O 3a é positivo aqui, ele vem para cá negativo, menos 3a, que é o oposto de mais 3, menos 3 igual a 3. Menos 3a é igual a 3. Nesse caso aqui, para isolar o a, olha o que nós fizemos. Deixamos o a aqui igual a 3. O menos 3 aqui que estava multiplicando, a operação inversa à multiplicação é a divisão. E aí nós vamos ter que a vai ser igual a 3 dividido por menos 3, o a é igual a menos 1. Temos o valor de b, temos o valor de a, basta substituir na lei de formação. Y vai ser igual a vezes x. Quem é o nosso a aqui? Menos 1. Menos 1 vezes x, menos x, mais b. Quem é o nosso b? 3. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada e até mais!